Seja bem-vindo ao Life Talks, nosso encontro para falar de inovação, transformação digital, cultura e educação corporativa. E quem vai apresentar para vocês é a Shana Kari, da Líderes Incríveis. Shana, pode chegar! Vambora, gente, porque o assunto de hoje é muito bom e o nosso convidado também é muito bom. Então, sem mais delongas, porque vocês estão aguardando para falar com Bruno Golfetti. Bruno é físico, cientista de dados dos bons. E tem uma jornada profissional super interessante em grandes empresas, com grandes projetos, de desenvolvimento de grandes projetos de ciência de dados, inteligência artificial, e agora numa startup unicórnio, que é a Olish, liderando um time de cientistas de dados lá e fazendo história com certeza, porque o Bruno, além de ser um nerd de carteirinha, um cara super inteligente e ele tem um ciricutico, porque ele realiza muito. Ele tem uma personalidade super marcante, aonde ele está, a gente se apaixona por ele. Eu sou suspeita para falar, ele já ganhou meu coração, vocês já perceberam. Então, vem cá, Brunão. Obrigado, um super privilégio estar aqui. Acompanhei assim pessoas fenomenais, né? Que tipo eu tenho muita admiração vindo aqui no Life Talks. É bem legal estar aqui. Eu acho que antes é interessante contar um pouco dessa história com a Karen. A gente trabalhou junto numa situação bem experimental dentro de uma grande companhia e tivemos uma grande liberdade assim de testar ideias. Pensando numa jornada de ciência de dados, mas eu vou falar isso um pouco mais para frente e no final, de repente, a gente desenrola umas boas memórias. Aqui eu vou começar falando um pouco assim, minha mãe é uma pessoa que muito me orienta e desde sempre foi uma pessoa conectada a tudo que eu faço, assim, né? Então eu trago ela como uma grande referência. Meus gatinhos é o Gypsy, o Pretinho, o PA e o PG ali já há 14 anos comigo. A gente vive uma vida juntos aqui. E aqui um pouco algumas palavras, né, que definiram a minha trajetória desde o início. Eu vou trazer desde 2005, né, pensando que eu comecei, na verdade, eu comecei com a minha mãe, tabulando pesquisa de mercado, fazendo pesquisa de mercado, dentro de Excel, fazendo tabelas e cruzamentos de análise de mercado. Mas, de verdade, eu comecei uma vida em ciência quando eu fui para o estudo de física, né? Eu comecei em licenciatura, migrei para bacharelado, fui até o mestrado, então fiquei muitos anos estudando ciência e aquilo era uma coisa extremamente apaixonante, né? Eu acho que eu tinha um sonho de trabalhar com Nobel, viajar o mundo, né? Essas coisas. Mas, no geral, o que acabou acontecendo é que eu tive dessas inversões da vida, né, que a gente sempre tem, uma oportunidade de ir para o mercado financeiro. Isso mudou muito o meu mindset, porque eu saí de uma visão bem acadêmica, caí dentro do mercado financeiro, num fundo quant, todo mundo ali, tipo, gravatinha e tudo arrumado e tal, mas numa experiência absurda em finanças quantitativas. E esse tempo ali em finanças quantitativas me levou a querer empreender, e aí começou uma vida que eu posso dizer que iniciou essa vida de mentor, né, mentores de projetos e de coisas assim, mas muito uma vida de empreendedorismo e querer mudar o mundo e fazer empresa e tudo mais. Ali eu tive algumas experiências bem interessantes e foi aonde desabrochou Data Science, né? Uma das startups que a gente trabalhava tinha como core a recomendação e era um grande amigo meu que hoje eu tenho a felicidade de trabalhar junto, que era o meu sócio na época e ele fazia essa ciência de dados. Eu falava, cara, ciência de dados, né? Que coisa legal essa recomendação e tal. Mesmo tendo esse background analítico, eu não tinha esse conhecimento. E aí iniciou uma vida, né, de muito estudo, com MBA, cursos online, etc. Acho que muita gente aí deve seguir um caminho muito parecido e eu aterrisei ali no Grupo Boticário, foi onde eu conheci a Karen e hoje eu estou no List, uma empresa espetacular no sentido de oportunidades data-driven.
tá? Um pouco da minha história aqui. Vou começar aqui numa visão bem inspiracional com vocês, que é, tenho certeza que a Karen vai adorar esse slide, até porque tem na veia tudo que a Life representa, que a cultura engole a estratégia no café da manhã. Falar de ciência de dados em qualquer empresa é falar de cultura. E quando a gente fala isso, a gente precisa de uma estratégia para olhar a cultura. Ou seja, a gente precisa trazer cultura para olhar a estratégia. Então, acho que vale a pena lembrar que, no fundo, a gente pode fazer um super planejamento, mas é a cultura da empresa que vai colocar os desafios e se a gente vai vencer esses desafios ou não. E a gente não pode olhar, né, para o dia de hoje pensando no que é analógico e no que é digital, ou seja, o mundo analógico e o mundo digital da mesma forma, né? Então, tipo, eu não posso chegar e achar que algo no tamanho de ciência de dados vai funcionar numa empresa como funcionou tudo desde quando ela foi fundada, né? Hoje, no mundo, as coisas são direcionadas à experiência. A gente muito seguia, né, pelo YouTube ali para fazer uma pesquisa, para fazer um estudo, e a gente precisa entender que a maneira de ensinar, né, dentro da própria empresa e fora dela, a maneira de aprender segue muito uma dimensão bem diferente do que era o analógico lá atrás. Então, é dentro dessa visão desse mundo digital, né, que a gente está inserido, é que eu quero falar sobre transformação digital. Olhando, né, para dados, o que de verdade é dados dentro de uma visão empresarial? Dados é uma nova capacidade central da sociedade, eu acho que nem só empresarial, acho que é pessoal também, na verdade. Dados é uma nova capacidade central da sociedade de processar informação. Então, a gente tinha uma visão de processos, pessoas e tecnologias, e o que dados entra na empresa é expandindo essa visão de processos, pessoas e tecnologia e trazendo ali uma nova maneira de processar essa informação, né? Processar dados e tomada de decisão. E isso impacta a gente em todos os aspectos, né? Desde de olhar para um novo gráfico para tomar uma decisão como analista de uma empresa, até a gente escolher o restaurante do iFood, né? Então, em vários momentos da etapa da nossa vida, a experiência de processamento de dados, você, pessoa, como um dado, e a situação como um processo de tomada de decisão em cima desse dado vai acontecer. A gente vai falar um pouco mais disso daqui a pouquinho. Falando assim um pouco sobre essa maturidade em análise de dados dentro de uma empresa. Então, a gente tem pessoas, processos e tecnologia sendo expandido por uma capacidade maior de tomada de decisão, e isso vem de uma visão de aonde está meu dado, como eu coleto esse dado para começar a entender o que ele significa e como eu vou tomar decisão em cima dele. Então, vamos pensar aqui um gráfico de produtividade, né? A referência anterior é do Gartner, essa também, tá? Então, aqui eu acho que a gente está falando e vai falar de coisas que são realidade para algumas empresas, pode ser para outras, né? E para algumas que ainda não são, com certeza tem um gap ali de oportunidade para serem, porque essa capacidade vai aumentar ao longo dos próximos anos. Então, olhando assim, eixo Y, produtividade, eixo X, uma maturidade de capacidades analíticas, na medida em que eu começo a processar os primeiros dados, que eu começo a gerar relatórios, eu começo a poder fazer um self-service BI. O que até aí, quais perguntas eu respondo? Eu respondo perguntas descritivas e diagnósticas. Ou seja, eu boto um retrovisor, olho para o histórico de acontecimentos, né, que aconteceram, os dados que refletem esse histórico e tomo uma decisão. A partir daí, a gente fala que tem um abismo para o que é hoje a entrega de ciência de dados, né? Ou seja, o preditivo. Então, a partir desse abismo, você começa a ter agora
algoritmos mais sofisticados que geram uma camada de dados que não existia antes e agora existe. E essa camada de dados, ela fala o quê? O que vai acontecer, que ações otimizadas eu posso ter e, no limite, cria sistemas autônomos. Então, essa camada preditiva, que é uma camada de um dado que nunca existiu na nossa história, ela cria um impacto muito grande no processo de tomada de decisão. E esse abismo entre você olhar para trás e entender o seu histórico, com você criar toda uma camada preditiva, é onde mora, né, uma elevação quase que exponencial na maturidade da capacidade analítica de um time, de um grupo, de uma empresa. Um pouco falando sobre, então, dentro dessa maturidade, um processo bem também referenciado ali e bem comum das empresas, né? Você primeiro faz uma aquisição do dado, né? E em cima dessa aquisição, você cria uma camada de engenharia. Em cima dessa camada de engenharia, você faz uma camada de governança. Em cima dessa de governança, uma de relatórios e KPIs. Ou seja, até então, eu ainda estou falando, subir 4 degraus, né, dessa pirâmide, eu ainda estou falando antes do abismo, né? O que é o antes do abismo? A qualidade do dado que chega para a tomada de decisão. E aqui a gente pode falar assim, relatórios que uma área pode ter, ou uma recomendação de uma venda que aparece no aplicativo, enfim. Eu posso até considerar coisas que é histórica e que estão apresentadas dentro de uma visão de tomada de decisão, mas da perspectiva diagnóstica. E a partir dessa estruturação é que eu consigo colocar uma visão preditiva, porque eu já vou ter uma qualidade melhor do dado. É claro que para todos os fins práticos, e a gente vai falar disso, né, um experimento de ciência de dados pode ser feito do zero, fim a fim, sem nada disso acontecer. Você vai lá, pega o dado, sobe esse dado, começa a processar e tira ali uma série de insights. Mas a pergunta que as empresas vão sempre se fazer é: como eu automatizo decisão com isso agora? Aonde essa inteligência artificial criada vai pousar, né? Onde ela vai estar? Então, a transformação digital é uma visão, né, de fim a fim e de comunicação, né? Então, a seta está para os dois lados exatamente porque existe uma retroalimentação. Se você tem uma inteligência mais avançada, é sinal que você vai coletar isso nos seus KPIs. É sinal que se você fez uma governança muito boa do seu dado, é sinal de que a sua engenharia foi bem feita. E, por fim, é um sinal que você fez uma boa aquisição desse dado. A pontinha desse cara agora, né, de ciência de dados, eu vou abrir em novas. E aqui a minha referência é um ótimo livro que chama Prediction Machine, e eu trabalho, esse material é um material resumido de uma mentoria bem maior, onde eu derivo um pouco mais cada uma dessas etapas e falo um pouco melhor, trazendo até exemplos, e aqui a gente vai poder ali, dentro de algumas perguntas, trazer, né, de como é que algo assim, por exemplo, eu vi dentro do mercado agrícola, dentro do mercado financeiro, para crédito, dentro do mercado financeiro, para investimento. Então, assim, eu acho que eu vou conseguir depois ilustrar com boas ideias, assim, de onde é que a gente usa a tomada de decisão baseada nesse tipo de análise. Então, você tem daquela pontinha da pirâmide agora outros 5 níveis, e esses 5 níveis são muito importantes. A primeira camada agora é aquela camada que não existia, que é a camada do preditivo. Agora eu tenho todos os dados que vão falar como vai ser a minha vida do meu produto, quantidade de vendas, enfim, uma infinidade de processos, quantidade de máquinas que vão rodar, quantidade de bois que vão ser comprados, que vão ser abatidos, que é horrível esse exemplo, mas tem também, né? Enfim, essa camada preditiva, ela existe. E em cima dela você vai ver o quê? A de tomada de decisão. Que decisão eu tenho que tomar com essa previsão que foi realizada?
Você tomar uma decisão com uma análise preditiva é o primeiro passo para você entender o uso do machine learning, o uso de um cientista de dados dentro da sua operação, dentro da operação da sua empresa. E para tomada de decisão, dentro dessa ferramenta, dessa camada de previsão, a gente tem várias ferramentas, diversas ferramentas que tanto calculam essa previsão, e aqui é muito interessante falar, né, como existe um caminho cada vez maior de ferramentas de auto machine learning, ferramentas de exploração de dados e até ferramentas de tomada de decisão que estão sendo feitas já olhando para um problema específico. Por exemplo, recomendação, que é um case que me trouxe aqui, é uma das maiores, um dos maiores produtos, assim, standards, né? Você tem empresas que fazem produtos de tomada de decisão com recomendação, testes AB, né? Coisas desse tipo. E em cima disso, você monta uma estratégia. Então, assim, você tem uma ferramenta, essa ferramenta, ela constrói a maneira que você comunica um preditivo numa tomada de decisão. Você tem toda uma estratégia para que você consiga utilizar esse preditivo nessa tomada de decisão e, no final, isso cai em sociedade. É claro que dentro desse livro, né, e dentro desses estudos, você vai encontrar efeitos bem impactantes, por exemplo, da responsabilidade de um cientista de dados a utilizar uma variável de uma pessoa para tomar uma decisão. E aqui mora muito dos problemas assim que machine learning viveu e vive e viverá, né? Com deepfake, influência política, geração de radicais, enfim. Então, quando a gente coloca, né, que a ponta da pirâmide da transformação digital está na sociedade, significa que dependendo do horizonte, né, se seguir o horizonte, né, eu quero uma empresa data-driven, eu quero melhorar a maior experiência desse cara com a minha ferramenta. A gente, no fundo, vai falar de variáveis que a gente vai precisar se questionar, sim, se a gente deveria ou não usá-las para gerar uma recomendação, para gerar uma jornada para essa pessoa. Então, acho que aqui a gente abre um pouco, expande, mas cada um desses itens a gente poderia também dar exemplos de situacionais ali que a gente pode ver. Então, aqui agora, né, para já chegar um pouco mais para os finalmente da apresentação e abrir para uma discussão, eu vou dar um exemplo de uma jornada data-driven bem comum mesmo, e eu acho que ela, se você vão considerar, né, eu tenho uma startup e o core da minha startup é tomada de decisão por machine learning. Talvez essa jornada não funcione, mas para qualquer outra, onde eu tenho um problema de reporting, relatório, ela faz sentido. Onde ela começa? Em diagnóstico. Eu preciso ter maneiras e ferramentas de diagnosticar, entender a maturidade de cada área, a maturidade de cada projeto, quem toma decisão com Excel, quem toma decisão com onde estão os dados desse Excel, quem toma decisão com uma ferramenta, né, já estruturada. A partir daí, a gente começa a criar, né, na medida em que você entra com um diagnóstico, você já cria um mapeamento. Esse mapeamento ele já é um output um pouco mais orientado, onde você vai ver oportunidades e dores e vai, por exemplo, separar o descritivo antes do abismo do preditivo, pós-abismo. Porque se você tem um gap muito problemático no descritivo, significa que você está olhando para trás e não sabe descrever o que aconteceu com a sua empresa. Você não sabe dar um bom diagnóstico para o que está acontecendo. A partir daí, você desenha uma squad. Essa squad vai ser formada anyway. Pode ser uma missão dada por uma coordenação e isso se desdobra entre várias pessoas, em várias coordenações que de repente se unem. Mas no final é uma squad de BI, que também pode ser já formatada como uma squad de BI. O que é BI? Né? Onde mora a disciplina de BI? Mora na disciplina de fazer um bom cálculo de um KPI, entender o que é um report para uma área, né? Um diagnóstico ler um diagnóstico dentro de um relatório, mas está dentro da disciplina de Data Visualization. A melhor maneira de eu trazer visualmente o que os dados refletem daquilo que eu estou analisando, né?
partir daí, né, que você já fez um trabalho de estruturação de base, já começou a olhar para trás, tem mais confiança no seu dado, você pode começar com projetos advanced. Você pode trazer um cientista de dados e falar, cara, conecta lá, vamos fazer aí uma probabilidade de churn, vamos fazer uma recomendação, vamos começar a desenhar alguns projetos, né? E esse cara, ele vai criar algum projeto e ele vai ajudar você a fazer um Discovery Advanced. Como é esse Discovery Advanced? E aí isso pode acontecer de uma maneira, uma área marketing. Poxa, eu estou precisando disso, tal, não sei o quê. Chama um cientista de dados e você inclui ele dentro desse ecossistema. Pode ser assim. Ou pode ser, poxa, vamos refazer aquele nosso diagnóstico, olhando agora a parte preditiva que a gente entendeu, e vamos fazer agora quais MVPs saem daqui. Desses MVPs, quais eu deveria priorizar? Para tudo isso, a gente tem método. E para tudo isso, a gente pode ter ferramentas também para nos ajudar, né? A partir daí que você tem uma boa visão de quais são os MVPs advanced que vão sair, você pode criar ali uma squad maior que envolva cientista, engenheiro, analista e por aí vai. Uma outra jornada é uma jornada, por exemplo, fazendo POCs e outsourcing. Eu vou olhar para fora, então eu estou aqui, minha operação às vezes não funciona, e aqui é muito legal porque a oportunidade, né, para quem de repente está aí, é cientista de dados e gosta disso, né? A oportunidade de repente ser interface com as empresas de data science para uma grande empresa abre muito a sua visão de o que elas entregam. Então, aqui eu estou trazendo um exemplo de como poderia ser uma POC de ciência de dados com esses caras. Tudo começa de novo no diagnóstico. Eu tenho que olhar quais projetos são possíveis eu realizar. A partir desse diagnóstico, eu ainda preciso fazer um mapeamento de esforço versus impacto. Ainda preciso entender uma maturidade de dados. E ainda preciso ter uma visão de priorização. Se eu não olhar para isso, a chance de ser um voo de galinha é muito grande. O que a gente mais tem hoje no mercado são projetos voo de galinha. Eles trazem um valor às vezes muito interessante, mas não chegam do outro lado. Aí, depois disso, você vai para uma squad para essa POC. E aqui é legal, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Senai, num super projeto deles de hub de inteligência artificial. Muito legal aí, para quem estiver entrando na área, aprender, tá sendo um dos parceiros mais interessantes da perspectiva do que é uma POC, né? Montam um time e fazem uma POC. Então, assim, você vai montar esse time. Outsourcing, fora de casa. Você vai falar, cara, quero um engenheiro, quero um analista, quero um cientista. A partir daí, você vai falar, caramba, fui lá e fiz, quero ter quais são as tomadas de decisões agora que eu vou ter com os resultados dessa POC. E com essa tomada de decisão, com essa visão de que agora eu entendo o que eu posso fazer com essa POC, né, que já veio do mapeamento, eu tenho o processo de internalização da empresa e, a partir daí, eu sigo para novos diagnósticos. O que é importante que eu coloquei nos 2 slides, essa caixa laranja ali em cima. Essa caixa laranja, ela traz uma visão que, indiferente de você começar dentro de casa, criando uma maturidade data-driven, desenhando squads dentro de casa, construindo uma jornada do descritivo por preditivo, etc. Seja você indo para fora de casa, contratando uma empresa e trazendo para dentro de casa e falando, cara, olha o que esses caras entregam. É isso que é ciência de dados, porque isso vai acontecer, né? Pode ser uma grande entrega. Nos 2 cenários, você precisa fazer uma jornada de capacitação interna, as pessoas precisam entender de data literacy. Tudo isso que eu falei precisa estar internalizado na cultura das pessoas. Elas precisam entender quem são esses novos players, quem são essas novas pessoas que agora chegam para falar comigo. Pô, um cientista de dados, né? O que é um cientista de dados, né? E aqui, um pouco, quem é esse cientista de dados? Então, eu peguei os 2 principais pilares, né? Tem vários caras aqui. Tem um cara de Machine Learning Engineering, que faz engenharia de Machine Learning, o cara que coloca em produção o que o cientista faz.
tem um analista de BI, tem o Data Strategy, ou seja, tem vários caras que poderiam estar aqui, eu não coloquei. Porque eu quero fundamentar essas duas pessoas principalmente. O engenheiro de dados, que é o cara que processa esses dados, ele está mais behind the scenes, é um cara que está um pouco no backstage ali do lado, ele está um pouco atrás das cortinas, ele ajuda a organizar. Ele é o cara que, à primeira vista, a pessoa pergunta, mas o que ele faz? Né? Ele não tem uma coisa que ele entrega para as pessoas, né? Mas ele entende da infraestrutura. Ele entende como processar esses dados em larga escala, como monitorar esses sistemas, como eu saber que um dado chegou no lugar corretamente. E, por fim, ele sabe preparar dados para uma boa análise. Já o cientista de dados, ele é um detetive. Ele vai chegar a explorar insights, ele vai tentar olhar o que eu tenho de entrega de valor para essa área. Um ponto que eu sempre pergunto nas mentorias, assim, quando eu estou com pessoas ou já numa carreira aí querem evoluir, ou pessoas que estão ingressando, ou até líderes que estão pensando assim sobre a ciência de dados dentro da área deles. Quando eu falo ciência de dados, o que para você é mais importante? Né? Ciência ou dados? E a maioria das pessoas, não, dados, cara, que dados chega em escala, que dados chega... E é verdade, mas o valor para o negócio está na ciência. O valor para o negócio está no algoritmo que resolve um problema que uma pessoa resolve. Se você chega nesse algoritmo, não que você vai substituir as pessoas como comumente é o medo, né? Mas você vai conseguir explorar a tomada de decisão. Você vai conseguir empoderar essa pessoa para fazer outras coisas. E ela vai ter alguém como ela, mais especialista ainda, eventualmente, para ajudá-la, né? Essa pessoa, essa cientista de dados, ela entende mais de machine learning e técnicas analíticas. Ela descobre significado em larga escala. A gente consegue processar 2, 3 variáveis ao mesmo tempo sobre algo, né? Entender os efeitos. Machine Learning 500. Como eu pego 500 variáveis sobre o Bruno e transformo no melhor japonês para recomendar para ele? Né? Eu vou reduzir a um número, eu vou reduzir a uma loja. Que processos eu tenho que ter para chegar nesse cara? Né? Para chegar nesse melhor restaurante para o Bruno? Uma cientista de dados, né? Ou um cientista de dados, também sabe interpretar muito bem resultados e análises. Né? Também constrói análises visuais e entende de data visualization. Então, aqui são coisas, assim, habilidades que um cientista de dados tem a mais e são coisas que em ciência trabalha muito. Né? Então, um cientista está ali, tem que olhar um experimento, comparar com outro experimento, precisa fazer um gráfico para entender um coeficiente um coeficiente como gravidade, como enfim, ele faz vários experimentos ao longo da vida dele e ele precisa graficar experimentos até para justificar isso. Por isso que muitas vezes uma formação biologia, física, economia combina muito com ciência de dados. Mas isso não significa que uma pessoa da computação, engenharia, né, qualquer que seja, também não possa ser, e até outros, enfim. Cada vez mais vai ficar mais democrático chegar nesses conhecimentos. A pergunta é, qual maturidade interna você tem que ter para absorvê-los? Né? E para isso tem vários cursos, mentorias e etc. Trouxe aqui agora uma visão assim, tipo, como é um engenheiro, um data science e uma pessoa olhando mais estratégia de dados, né? E esse data strategy pode ser um cara dentro da área do negócio que se comunica com esses caras, ou pode ser um cara dentro da própria área de dados que se comunica, que está ali dentro da área de negócios, né? Mas no final o fato é que nesse gráfico eu mostro que cada um tem uma projeção maior em uma dimensão. Quanto maior é esse núcleo, quanto maior esse núcleo pega os 3, mais completo como profissional você é. Dá para ter diagramas bem mais sofisticados, enfim, tem disciplinas enormes, mas o fato é que
a gente sempre tem que entender, né, como cientista de dados, a ciência do negócio que eu estou trabalhando, a maneira que esse dado chega até mim e como é que as pessoas tomam decisão em cima disso. Acho que é isso. No geral, eu queria ter dado uma visão de como algumas jornadas podem ser executadas internamente dentro de uma empresa, fora disso, através de outsourcing consultoria. A gente tem exemplos para discutir de vários deles e a gente pode até supor alguns deles. Quem quiser, meu LinkedIn está ali. E agora eu abro para vocês perguntarem, enfim. Eu quero fazer uma relação de impacto e esforço. O que eu vou fazer? Eu vou medir o repertório da minha squad, ou seja, a minha squad sabe fazer aquilo. Eu vou medir a disponibilidade do dado para fazer esse projeto. Eu vou medir o que a área já executa de tomada de decisão e entender o possível ROI dessa otimização, ou seja, dessa nova tomada de decisão. E o quarto eu esqueci, mas eu vou lembrar ainda e vou falar. Olha aqui, ó, o Paulão me ajudando na cola. Disponibilidade de dados, esforço em horizonte, valor para o negócio e repertório da escola. Obrigado, Paulão. É isso aí. São essas quatro. Mas são quatro variáveis que eu olho. Mas, assim, não existe uma bala de prata, né? No fundo, fazer uma visão de impacto versus esforço, né? É igual a gente fazer um make or buy. Vou dar um exemplo bem legal. Eu vivi uma experiência que foi assim, um cientista de dados versus um grupo, 3 empresas de consultoria, ele ia fazer um modelo, as 3 empresas iam fazer cada um modelo, era uma POC, e a ideia era nós competindo com as empresas para make or buy, né? A gente vai fazer outsourcing ou vamos fazer com pessoas dentro. E no final, nosso cientista de dados ganhou das 3 empresas. Por quê? Porque ele manjava mais ciência do negócio, né? Então, o fato de você entender mais da ciência do negócio te ajuda a priorizar. Tipo, se você tem dentro do repertório, né, um problema de churn e você chega num problema, sei lá, de prevenção de qualidade, talvez você tenha que pensar, poxa, será que tem algo ali no marketing que eu deveria começar primeiro, ao invés de ir para essa outra área? Então, acho que essas perguntas que essa matriz de impacto e esforço vão trazer, né? Ela, no final, vai trazer uma visão de priorização. Isso também é trabalhado em consultoria, né? Tipo, você vai lá, senta com várias pessoas da empresa e vai fazendo um assessment para entender onde você vai colocar cada projeto. O impacto da tomada de decisão, ela vai ser, no limite, o valor, por exemplo, financeiro que você deixa de perder ou ganha com aquela tomada de decisão. Então, você vai ali na área de negócio, ou vai ali entender seu cliente. Quem é o cara que está tomando decisão? Esse cara aqui, ele, poxa, diariamente ele olha os restaurantes e ele oferece para os clientes o melhor restaurante. Você fala, pô, beleza. Vamos entender o que esse cara vai olhar. Eu olho se o Bruno já comeu algum japonês na vida, quantidade de vezes que ele gosta, que ele comeu, se ele gosta de quantidade ou qualidade, e aí eu recomendo para o cara. Fala, beleza, vou tentar fazer um algoritmo para tomada de decisão automatizada. Então, vou ofertar para o Bruno ali agora os diversos restaurantes japoneses. E aí eu vou medir, através, por exemplo, de um teste AB, se o cara está comprando mais com o meu robô ou se a pessoa ali que vende mais. Então, para um grupo da base, eu faço meu robô, para um grupo da base vai a pessoa. Na medida em que eu vejo que é meu robô, eu falo para o cara, faz o seguinte, para de recomendar manualmente e agora vamos pegar esses que a recomendação não deu certo e retroalimentar de alguma maneira a nossa base, porque a gente pode fazer isso. Então, acho que o grande asset da evolução da inteligência artificial é que ela está em constante aprendizado, né? Igual essa pessoa que está ali recomendando.
Então, no fundo, né, eu dei um exemplo talvez que nunca ninguém vai ficar recomendando ali, né, a restaurante, mas pensando assim nos cases que você levanta, você está muito em busca de um ROI, né, de um retorno de um investimento, e isso é muito importante, né, dá para desenvolver bastante papo sobre isso, que é essa camada preditiva, ela tem um grande valor de investimento. E aí você vai vendo se na tomada de decisão você recebeu de volta. E muitas vezes você está com gasto aqui e a sua recuperação está aqui. Mas o que acontece em algum momento? Um break-even. E aí a sua tomada de decisão automatizada vale mais do que todo esse gasto para mantê-la no ar. Então, tipo, esse é o grande... É o momento da grande virada das empresas, né? Quando você bate o break-even dessa grande camada preditiva que tem um grande custo de processamento e tudo mais. Agora, a gente sabe, né? A gente que é da área, que às vezes uma boa análise pode salvar milhões, né, para uma empresa. Então, e aí é um outro papo aqui para uma apresentação inteira, e que a Karen com certeza domina muito, falando sobre agilidade, ciência de dados, né, e tudo isso que a gente está falando, tomada de decisão, priorizar projetos, descobrir novos projetos, enfim. Então, a disciplina, né, de agilidade, ela é muito, muito importante dentro dos projetos de toda maneira. Assim. Ela estará presente mesmo não tendo um agilista, né, porque você vai precisar entender, priorizar e definir o time que foca naquele problema. Karen, obrigado, gente. Valeu por estarem aí. Brigadão pela oportunidade. Beijão para vocês e abraço para todo mundo.